Deus nos usa também, né, para supervisionar, né, para acompanhar enquanto um propósito é gerado. Ali, Esther era um propósito, era um plano de Deus em gestação, em andamento. Sim. E o Mardoqueu estava ali dando aquele suporte. Isso é muito bíblico, né? Isso é muito bíblico. Eu, como pastor, eu posso estar pastoreando ali, dando suporte, eu não sei, a futuros missionários, Sim. ao futuro presidente da República, a grandes homens e mulheres que, né, vão ser grandes, vão ser maiores que eu. Eu vou ser apenas um pedacinho da história dessas pessoas na vida de quem Deus tem um grande plano. Então, que a gente seja fiel, né? Que a gente saiba cuidar daqueles que Deus coloca debaixo da nossa responsabilidade. Oi, gente! Mais um podcast bíblico começando. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa de estudo, mas não apenas teológico, né? Você acompanhou há 2 programas atrás o Panorama Geral, a visão teológica sobre o livro de Esther, que estamos estudando agora, que você de casa escolheu. Mas agora vamos entender a história, né? Cada versículo, vamos entender como que isso se aplica à nossa vida. Enfim, vai ser um programa muito rico, já tem sido e continuará sendo. O Senhor está nos sustentando. E quem também está comigo aqui nos estúdios, começo apresentando ele, Saulo Santos. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Mais uma vez, que alegria, né, poder estar com vocês aqui. Um tempo precioso, de qualidade. Eu tenho certeza que você está sendo alcançado de forma muito especial. Que Deus te abençoe, viu? Amém, que assim seja. Você de casa já prepara a sua Bíblia. Estamos em Esther, né? Já comentei aqui. E hoje é o capítulo 2. Veremos aqui um total de 23 versículos e temos 2 títulos, né? O primeiro é Assuero se casa com Esther e também veremos Mardoqueu descobrindo uma conspiração. Olha só, cheio de histórias, né? Reviravoltas. Você viu que Esther vai ser um livro que vai nos surpreender em muitos sentidos. Então já prepara a sua Bíblia. Esther capítulo 2 é o capítulo de hoje. E quem também está conosco é ele, pastor Bruno Palmeira. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, é sempre uma alegria, sempre uma honra estar aqui participando. E o amigo que nos acompanha fica até o final. Deus vai falar muito ao nosso coração através da palavra de Deus. Amém, tenho certeza disso. Ele se revela pela palavra, né? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre o coração de Deus, sobre a história deste povo e como que isso se aplica a nós nos dias de hoje. E eu vou pedir a bênção inicial, convidando o Espírito Santo. Vou pedir hoje para o Saulo Santos. Pode ser, Saulo? Com certeza. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez em Tua presença, elevamos a nossa voz em oração para pedir a inspiração do Teu Espírito e o direcionamento do Senhor nesta hora, ao debruçarmos sobre a Tua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações neste momento, ó Deus, e que a Tua palavra possa se tornar viva dentro de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Saulo. Amém. E agora sim podemos começar. Sua Bíblia já está aberta, então vamos ler os versículos iniciais aqui do capítulo 2. Eu vou ler até o versículo 4, que nos diz assim: Passadas essas coisas que vimos no capítulo anterior, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, né, a rainha. E do que ele tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e formosas à vista na fortaleza de Suzã, na cidade, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Aqui a gente já vê as consequências, os reflexos do capítulo anterior, da atitude que a antiga rainha havia tomado, da postura que o rei teve com ela. E aqui nós vemos o rei, né, escolhendo outra para poder reinar ao seu lado, para ser a sua nova rainha. E é interessante porque sábias ou impulsivas as decisões que a pessoa possa tomar, né? Aqui a gente vê o rei, no capítulo anterior nós vimos a decisão que ele tomou, e aqui a gente vê os efeitos disso, mas sábias ou imprudentes que sejam, as consequências das decisões, a gente sempre vai ter que lidar com elas. Pastor Bruno, isso é interessante, porque isso faz a gente pensar
no que estamos plantando no dia de hoje, né? Se são decisões sábias, se são decisões imprudentes, se são decisões baseadas em emoção, não sei, né? Mas independente da característica, da natureza da decisão que nós tomamos, sempre haveremos de lidar com as consequências disso. Sempre, né? Como diz aquela famosa frase, nós somos livres para escolher, mas escravos das consequências, né? Sim. O que a gente planta, a gente vai colher. E não importa se você tem um cargo, é alguém de autoridade, mesmo a rainha, né? Vasti era a rainha, talvez ela se achava intocável, a rainha do maior império do mundo na época. Mas até os imperadores caem, os impérios caem, né? Na face da terra não tem ninguém que fique ali eternamente, a não ser que Deus permita, né? A não ser que Deus... É Deus que entroniza e destroniza. Então, tem que haver o temor, tem que haver a humildade e a prudência, né? Como você está falando aí, das decisões e as consequências que virão. Temos que estar atentos a isso. Exato. A gente tanto viu no capítulo anterior a decisão da rainha, né, de não comparecer ali à festa que o rei havia chamado ela, e também a decisão do rei. Então, independente, uma decisão sábia ou imprudente, a gente sempre vai ter que lidar com as consequências disso, e que você, pela palavra, possa tomar sábias decisões. Como sempre falamos desde o início, não tome nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor, sem antes pedir a opinião de Deus, né? Quantos erros teríamos evitado se ouvíssemos a voz do Senhor, né? Se buscássemos por uma resposta da boca do Senhor. E aqui em diante, né, a partir do versículo 5, a gente vai ver: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Aí no versículo 7, e este criara a Radassa, que é Ester, filha do seu tio, aqui a gente diz, né, do coração, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo o seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e se ajuntaram-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, e também levaram Ester à casa do rei debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar para a casa das mulheres. E no versículo 10 e 11, aqui vai dizer que ela não revelou a sua identidade, não revelou que ela era judia, né? Mas foi ali comparecer à casa do rei juntamente com outras moças, ambas ali para concorrerem, né, ao cargo ali de ser a rainha da Pérsia. E é interessante a gente observar tanto a história de Mardoqueu como a história de Ester. Nós vemos ali um povo que estava exilado, que estava numa terra onde não era sua pátria. Você que acompanhou o panorama teológico sabe muito bem. E nós vemos aqui histórias até quebradas. Vemos aqui Ester, não tinha pai, não tinha mãe, ela foi criada pelo tio do coração, né? Tinham ali um carinho, isso é nítido de ver na história. Mas nós vemos, né, algumas trajetórias quebradas, digamos assim. Mas, Saulo, é bonito de ver como trajetórias quebradas não impedem Deus de cumprir a sua promessa, não impedem Deus de ter um propósito para eles também. Então, nós vemos histórias que pareciam destruídas, né? Um povo que, de repente, se sentia marginalizado, quebrado, expatriado, mas agora a gente vê que mesmo assim Deus tem um propósito para tudo, e assim usou tanto Mardoqueu, que por mais que seja Ester, não é só sobre ela. Nós vemos tanto Mardoqueu como Ester tendo ali suas vidas transformadas por meio de um propósito. Guarde isso. O que talvez para o inimigo é uma tragédia, para Deus é um cumprimento de propósito. Você vê que quando a Bíblia expõe essa questão de Ester, que era uma menina órfã, né? Mostra esse, até mesmo o sentimento que ela tinha em relação àquilo ali, né? Traz a sinceridade da menina Ester, da moça Ester. Mas perceba como Deus cumpre propósito dentro desse cenário de dor. Sim. Dentro desse cenário de tristeza, dentro desse cenário, como você acabou de dizer, né? Talvez destrutivo, né? Deus se move dentro desse cenário para cumprir o seu propósito, né? Então, de fato, aqui, este ponto negativo, se é que a gente pode colocar aqui, esse ponto negativo não é um empecilho ou uma barreira para que Deus possa cumprir o seu propósito, pois esse ponto negativo leva a Esté exatamente para onde Deus queria que ela estivesse.
que era dentro desse cenário aqui, né? Eu sempre falo isso, né? Deus é especialista nas reviravoltas. Ele sabe escrever histórias. Então, confie os seus caminhos ao Senhor. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, entregar os teus caminhos para Deus, deixar Ele conduzir a sua vida. Tem uma música que a gente cantava lá na infância, né? Que dizia que a gente anda no banco de trás. É isso, eu tô aqui, ó, descansando, Deus tá dirigindo, eu estou confiando de que Ele sabe o que é melhor para mim. E Ele, de fato, sabe. Então, a gente vê Esther num contexto em que, de repente, ela poderia até se sentir pequena, incapaz, mas ela ali achou graça aos olhos das pessoas, de Hegai, que era o eunuco que estava responsável por essa missão. E também vemos ela dentro do palácio, achando graça aos olhos das pessoas. Pastor Bruno, isso só pode ser obra do Espírito Santo, né? Ele que nos concede essa graça diante das pessoas. E podemos orar pedindo a Deus isso também? Isso é uma coisa que eu oro, né? Deus me dá graça, né? Aos olhos, de repente da liderança, aos olhos, né? De quem eu preciso achar graça. E Deus realmente, né, faz coisas surpreendentes, né? Um povo judeu, exilado, uma moça órfã. Quer dizer, era improvável, né? Improvável que esse povo, um representante ou uma representante desse povo, improvável que essa moça poderia decidir, né, o destino de todo um povo. Mas é isso, Deus escolhe as coisas pequenas, né, para envergonhar as grandes, escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, Ele escolhe e usa quem Ele quer. Exato, pastor. E que você possa orar também para ser um instrumento de Deus. Que por onde você for, seja o seu trabalho, seja na faculdade, na escola, não sei quem está nos assistindo, né? A faixa etária é muito grande aqui do público, mas que independente, onde você colocar os seus pés, que você possa trazer o reino de Deus ali, que você possa achar graça aos olhos das pessoas. E olhe isso, né? Deus tem essa capacidade de colocar um brilho diferente, até para uma vaga de emprego, de repente, se é vontade do Senhor que essas portas se abram, então que eu ache graça, né? Peça isso ao Senhor. Aí a gente olha aqui no versículo 10 ao 11, nós vemos essa estratégia de Mardoqueu que ele fala para Esther não revelar a sua origem. E a gente pode falar, mas ela tem o quê de se envergonhar da sua origem? Mas havia um motivo para isso, né? Como o pastor Bruno falou, realmente improvável. Como que ela estaria à frente da Pérsia? Não faz sentido. Mas aí nós observamos que mesmo que seja uma verdade, mesmo que ela não tenha do que se envergonhar, tem coisas que é sabedoria nós guardarmos, né? Tem gente que fala demais, fala pelos cotovelos. Saulo, tem pessoas que estão sendo ali embaraçadas, estão tropeçando porque falam muito. Aqui Esther, mesmo não tendo do que se envergonhar, né, tendo orgulho de ser judia, de ser ali parte do povo de Deus, não tendo vergonha da sua história, mas nós vemos ela sendo sábia e não contar toda a verdade, não contar toda a vida dela, no caso, não expor tudo, porque era uma estratégia que Mardoqueu estava tendo ali. Ali a Esther, ela está sendo sábia, né, pastor? Porque você vê que ela não está gastando energia naquilo que não vai lhe resultar em algo positivo para o seu propósito dentro daquele momento. De fato, às vezes nós falamos demais, nós gastamos muita energia naquilo que não vai nos retribuir, naquilo que não vai ter uma volta, não é uma via de mão dupla. E nós precisamos ter essa sabedoria, saber em que momento falar, em que momento silenciar, porque o silêncio também é uma estratégia. Aqui, você vê que o silêncio dela é uma estratégia, né? É uma estratégia onde ela está entendendo que não é o momento de se expor, não é o momento de contar, não é o momento de falar. Mas spoiler, ela vai falar. Exatamente. Uma hora ela vai falar. Mas você vê que dentro deste cenário aqui, essa estratégia que ela utiliza é uma estratégia que vai resultar positivamente para ela. Precisamos entender isso. A nossa vida com Deus também é uma vida de estratégias. Deus é um Deus estrategista e que dá estratégia para os seus servos. E nós precisamos utilizar isso. Exato, mas de repente você, quando entra num Uber, já conta a sua vida. Ó, vigia. Nas mídias, né? Nas mídias sociais. Perfeito, pastor. É onde todo mundo posta o que está sentindo, o que está pensando. Vamos guardar, né? Até segredos que Deus dá, nem tudo é para você sair contando, né? Tem pessoas que não têm estrutura para ouvir.
não sei, mas que você não exponha coisas que estão sendo geradas ainda, né? Tenha sabedoria, peça ao Senhor. A gente fala do Espírito Santo aqui, tem que pedir ao Espírito Santo. Ele é nosso professor e nos ensina, nos dá paz para falar, paz para guardarmos. Ele sabe fazer a coisa. E a gente vê Mardoqueu no versículo 11, vou ler com vocês aqui, né? Que diz: E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Aqui é interessante, parece só uma coisa informativa, mas Esther estava ali, né, com todos os olhos sobre ela, estava ali num ambiente hostil, digamos assim, era contra a fé dela, com práticas diferentes, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que por mais que o ambiente seja até pesado, Mardoqueu não abandonou ela. Isso nos chama a atenção de pensarmos em que contextos nós precisamos dar mais suporte para as pessoas. Eu fico pensando nisso, gente, como Mardoqueu estava ali dando esse suporte, estava ali ajudando, não acredito que ele passava só olhando, mas perguntava, conversava, buscava saber, acompanhava, acho que essa é a melhor palavra. E quantas pessoas, pastor Bruno, a gente tem deixado, abandonado, mas Deus está nos chamando hoje para acompanhar mais de perto essa pessoa. É o discipulado, como nós conhecemos, né? Isso, Deus nos usa também, né, para supervisionar, né, para acompanhar enquanto um propósito é gerado. Ali, Esther era um propósito, era um plano de Deus em gestação, em andamento. Sim. E o Mardoqueu estava ali dando aquele suporte. Isso é muito bíblico, né? Isso é muito bíblico. Eu, como pastor, eu posso estar pastoreando ali, dando suporte, eu não sei, a futuros missionários, ao futuro presidente da República, a grandes homens e mulheres que, né, vão ser grandes, vão ser maiores que eu. Eu vou ser apenas um pedacinho da história dessas pessoas na vida de quem Deus tem um grande plano. Então, que a gente seja fiel, né? Que a gente saiba cuidar daqueles que Deus coloca debaixo da nossa responsabilidade. Olha que responsabilidade, pastor. A gente não sabe com quem a gente está lidando, né? Que tipo de influência no futuro essa pessoa pode ter. E não por interesse, não é nesse sentido. Entenda bem aqui o que nós queremos dizer. Mas, de fato, cuidar bem dos projetos de Deus. Pessoas que entram no nosso caminho não estão ali à toa, né? Nós não cruzamos caminhos à toa. Deus tem um propósito para tudo. E aqui a gente vê Mardoqueu e Esther muito unidos em tudo. E do 12 ao 14, aqui vai dizer sobre o tempo de preparo que essas mulheres tiveram. Foi 1 ano de preparo, né? Ali eram tratadas de uma forma completamente diferente. A vida delas mudou. Em 1 ano, elas eram outras pessoas. E aqui é interessante que eu fiquei pensando até no sentido de um casamento, porque, Saulo, se não houver preparo, né? Porque, de repente, a noiva ou o noivo pode até estar pensando, eu tô pagando já o salão, tá tudo em dia, tô vendo a casa, tô vendo a viagem, tô vendo tá tudo em ordem, tô conseguindo honrar tudo, tá tudo certo, estou me preparando para o casamento. Está realmente, de fato? Porque o casamento começa quando a festa termina, né? Deixa eu te contar esse segredo. Então, que não somente 1 ano, mas que você considere o tempo de preparo. Aqui a gente vê o casamento, né, de Esther e o rei Assuero, mas isso também se encaixa nos casamentos de hoje em dia, que possamos nos preparar. É fazer o curso de noivos, né, entender o papel de cada um. O tempo de preparo tem um propósito também. Perceba como o versículo de número 11, ele se concilia com o versículo de número 12, né? Porque a lição que nós temos aqui é: tenha por perto pessoas que te potencializam para o seu propósito. Né? O verso 11 e o verso 12 é justamente isso aqui. A missão de Mardoqueu ali, de estar próximo a Esther, era auxiliar ela. Eu creio muito que ele dava alguns spoilers a ela. Olha, Esther, faz isso, age dessa forma, melhora nisso aqui. Então você vê que é uma espécie de um molde, como um pastor acabou de citar, é uma espécie de molde, alguém que está regando, alguém que está cuidando, está cultivando e sabe que aquilo ali vai gerar algo maior, vai gerar algo grande. Então, nós temos pelo menos 2 portas aqui. A porta é quem está próximo de você, te potencializa para o teu propósito, está te empurrando para o teu propósito. A Bíblia diz, né? É bom que sejam 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta, né? Sobre também um cordão de 3 dobras que não se arrebenta fácil. Então, nós precisamos entender essa pessoa que está do nosso lado, seja no relacionamento, para um casamento, até mesmo para uma amizade, são pessoas que estão te potencializando ou elas estão te estagnando?
Elas estão te mantendo presas? O que elas estão contigo é uma algema no teu pulso ou elas estão te impulsionando? Isso aqui é muito importante, nós precisamos olhar para essa verdade, né? Com certeza, quem está do nosso lado? As amizades influenciam ali tanto o preparo que a Esther estava recebendo na casa do rei, como os conselhos que Mardoqueu estava dando, creio que sim, eram ali para poder deixar ela mais preparada para o destino dela, porque a preparação, meu amigo, é primordial. Ela vai apontar para o teu destino, vai te preparar para o teu propósito, vai te deixar pronto para você poder lidar, vai criando casca, digamos assim. Então, nós vemos que a preparação, pastor Bruno, aqui foi 1 ano. O senhor até comentava isso, né? 1 ano de preparo. Que dedicação que Esther teve que ter aqui, né? 1 ano de embelezamento, né? 1 ano de spar, né? Já pensou, Júlia? É isso aí? Nossa, mas a que questão, beleza. né, levando para um lado, assim, espiritual, né? Grande propósito, né? E grandes propósitos. Eu pregava isso na igreja recentemente. Aquela passagem que Paulo fala, né? Uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas antes ele disse, eu vou permanecer em Éfeso até o Pentecostes. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar no Pentecostes, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que se consagrar, né? Tem que buscar entendimento da palavra para grandes batalhas, grandes portas, grandes oportunidades. Tem que ter um preparo. Jesus disse, tem caso de demônio que só sai com jejum e oração, né? E no caso do casamento, né, acrescentando aí, tem que se preparar também. Meu conselho, né, minha sugestão, essa frase foi boa, eu já falava isso a vida toda, mas ela resumiu numa frase. O quê? O casamento começa quando a festa termina. Eu sempre falo, quando eu faço casamento, eu digo isso, ó, o casamento começa agora. A festa não é o casamento. Muitos se preparam para a festa, mas não para viver o casamento. Buffet, viagem, comilança, isso não é o casamento. O casamento é amanhã, quando acordar da lua de mel. Com o cabelo você alto. Você vai ver a cara... Com olho de panda. Isso, então, descabelada, aquela mulher toda perequetada, agora tá... Desmontou. Pronto, agora começa o casamento. É o dia a dia, né? Verdade. É o dia a dia, é a realidade do dia a dia. Meu conselho é que os que vão casar leiam livros, né? Há muitos livros bons. Na Graça Editorial, nós temos aqui na Graça Editorial bons livros sobre casamento. Isso me ajudou muito. Quando eu fui casar ali, continuo lendo, né? É bom buscar esse entendimento, conversar com os experientes, quem já tem uma caminhada, né? Preparo, quanto mais preparado, diz a frase, né? Quanto mais você suar no treino, menos sangrará na batalha. Né? Exato. O preparo faz toda a diferença, gente. E já estamos nos encaminhando para o final desse programa, né? Mas só para não deixar de falar, do 15 ao 20, nós vemos Esther seguindo o conselho de quem conhece o ambiente, de quem estava ali à frente dessa missão, que no caso era o Hegai. Então nós vemos que ela era uma pessoa humilde, né? Por mais que fosse 1 ano de preparo, ela não estava ali confiando somente na capacidade dela, no preparo dela. A gente vê que ela sabia ouvir, era uma pessoa humilde, né? Então, que nós possamos também ouvir pessoas mais experientes, ouvir pessoas que já passaram por aquilo, que conhecem o ambiente, podem nos aconselhar para nós errarmos menos, né? Tanto que a gente começou o podcast bíblico, né? Assim que iniciou o programa, foi com provérbios. Que jeito melhor de começar se não com provérbios, né? Quantos conselhos. E aqui a gente vê também, do versículo 19 ao 20... Nós vemos Esther, né, dentro do palácio, vemos Mardoqueu na porta do palácio, ali na entrada do rei. Nós vemos, né, como Deus tem chamados diferentes. A gente não pode se comparar também. Por mais que Mardoqueu estivesse à porta, em nenhum momento ele se achava inferior, né? Não tinha esse sentimento, mas ele entendia o propósito. E é a diversidade do corpo de Cristo, né? É sobre isso. E para a gente poder encerrar, nós vemos aqui Mardoqueu ouvindo uma conspiração contra o rei. E ele vai lá, conta para Esther, Esther conta para o rei. E aqui mais um momento onde ela demonstra a sua humildade, né? Acho que ela dá os créditos para Mardoqueu. Ela poderia só ficar calada, ninguém ia saber de nada. Mas ela dá os créditos, ela sabe honrar, né? Ela entende isso. E foi crucial para o futuro de Mardoqueu, porque isso ficou registrado nas crônicas do rei. E olha, mais pra frente, as cenas dos próximos capítulos prometem. Tô fazendo igual série agora, igual temporada, né? Deixando o gancho aí pro próximo. Esther é maravilhoso. Então, o resumão que a gente vê aqui é que Deus, ele vai revelar a sua mão invisível, né? Mas ele vai revelar de que ele está agindo, que ele está posicionando as peças no lugar certo, na hora certa. Deus sabe posicionar antes de revelar o propósito. Vemos que Deus, ele vai exaltar quem permanece fiel, mesmo que seja no anonimato, como nós vamos ver em Mardoqueu. E vemos que mesmo que histórias quebradas, elas podem ser matérias-primas para que Deus faça uma obra maravilhosa e alcance também com redenção a vida deles. E para a gente poder encerrar
estudar de fato, né, este capítulo, vamos ao comentário do missionário sobre Esther, capítulo 2. E ele nos diz assim: Esther era uma jovem judia muito bonita que fora criada por seu primo Mardoqueu, desde que os seus pais morreram. Quando Assuero decidiu escolher uma nova esposa, a jovem judia também foi levada com outras moças à casa real para concorrer ao posto de rainha. E nesta narrativa vemos que a mão de Deus estava sobre a vida dela, pois alcançou o favor de Hegai, o eunuco encarregado do harém do rei. Ele se apressou em trazer adereços e alimentos para Esther, isso porque se agradara dela. Quando Deus intervém em nossa vida, Ele faz com que sejamos favorecidos e alcancemos posições jamais imaginadas. Por isso, não hesite. Ponha o Senhor à sua frente e você alcançará bom êxito em tudo que você fizer. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Bruno. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Acrescentou e muito, volte sempre. E pastor, fala pra gente o endereço de onde o senhor está, lá em Olavo Bilac, os horários durante a semana, durante o domingo. O senhor pode passar mídias sociais, fique à vontade. Ok, sempre é uma alegria, uma honra sempre estar aqui, estamos sempre à disposição. E eu estou ali na Igreja da Graça de Olavo Bilac, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Nosso endereço, Rua Pedro Lessa, 1517, principais reuniões onde eu estou pessoalmente, quarta, sexta e principalmente domingo, sempre os mesmos horários, 8 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. E nas mídias você me encontra PR Bruno Palmeira ou Pastor Bruno Palmeira, Facebook, Instagram. Pode me acompanhar lá, só tem coisa boa, só tem bênção. Mais uma vez eu agradeço. Isso aí, obrigado, pastor. E também Saulo Santos, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast bíblico Portas Abertas. Já te disse isso e repito, Portas Abertas. E fala pra gente, quem quiser te encontrar, acompanhar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, quem quiser aprender um pouquinho mais da palavra, como que essa pessoa te encontra? Gratidão poder participar com vocês aqui. Eu costumo dizer que esse ambiente de aprendizado é um ambiente de qualidade em que nós somos alcançados de forma muito especial. Então, para mim é uma alegria estar aqui. E você consegue me encontrar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, também no YouTube, Evangelista Saulo Santos, @ no Instagram, Saulo com 2 L's, santos.oficial. Perfeito. Obrigada, meus amigos. E você aí de casa, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Continue acompanhando, porque Esther é uma história sensacional. Dever de casa, Esther capítulo 3, faz aquela leitura e volte aqui para o próximo podcast bíblico para a gente continuar esse estudo tão maravilhoso deste livro que está aqui para nós, para nos deixar muitos aprendizados, que a gente possa praticar cada ensinamento que a gente tem aprendido com a Bíblia Sagrada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal no Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!